Imagina uma história onde diversos personagens de anime saem dos seus próprios animes e vêm para o mundo real. No mundo real, todos começam a lutar entre si, sendo que alguns se unem para derrotar uma vilã que está levando eles para esse mundo, e outros se unem para ajudar a vilã, pois eles acreditam que esse mundo cheio de criadores deve morrer. Afinal de contas, por conta dos criadores, eles tiveram que viver vidas horríveis. Imagine o que o Guts do Berserk faria com o criador do seu anime. E o anime do vídeo de hoje é sobre isso. Então eu recomendo que você veja esse vídeo até o fim. Essa história se passa em um mundo normal, onde todos os japoneses estão entretidos com animes e jogos. De repente, em uma estação de trem, uma garota misteriosa tenta tirar sua própria vida. Se ela conseguiu fazer isso ou não, a gente não sabe. E logo em seguida, começamos a acompanhar a vida do garoto chamado Sota Mizushino. E ele está refletindo sobre como os personagens de animes e jogos são únicos, sendo eles os heróis de um mundo inteiro. Porém, diferente desses personagens, o Sota se vê apenas como um narrador comum. Ao chegar em casa, o Sota abre um aplicativo de desenho para começar a fazer sua arte. No entanto, ele acaba desistindo, pois falta inspiração para seguir em frente. Por isso, ele decide assistir um anime para poder se divertir. Porém, quando ele começa a assistir o anime, algo sinistro acontece. É como se um vírus tivesse entrado em sua máquina. E do nada, esse vírus faz o Sota aparecer no mundo do anime no qual ele estava assistindo. E no mundo desse anime, a personagem principal, que se chama Celésia, está usando um robô gigante para enfrentar uma mulher misteriosa com poderes extremamente roubados. E mesmo sabendo que essa mulher chamada Altair é um inimigo que ela não consegue derrotar sozinha, a Celésia decide avançar e continuar tentando a derrotar. No entanto, seu ataque sequer causa dano, e em resposta, a Altair diz que a criadora dela era uma humana que gostava muito da Celésia. Logo em seguida, a Altair comenta que a Celésia ainda não entendeu o total poder dela. Após falar isso, a Altair convoca um violino mágico que, com um simples som, destrói totalmente o robô da Celésia. Em seguida, a Altair joga diversas espadas em direção a ela, e vendo que um projétil iria acertar o Sota, que estava assistindo tudo ali atrás dela, a Celésia sai correndo para salvá-lo. Nesse momento, a Altair acaba vendo o rosto do Sota, e ela fica chocada ao vê-lo. Então, no exato momento em que a Altair iria tentar matá-lo com um projétil, de alguma forma, o Sota volta ao mundo real. Sem entender nada, o Sota vai para a cozinha beber alguma coisa. Depois de fazer isso, ele volta para o seu quarto, e ao abrir a porta, a Celésia parte para cima dele com uma espada, pronta para matá-lo. No entanto, ela recua por escutar a voz da mãe dele, e depois de fazer ela entrar no seu quarto, a Celésia aponta a espada dela novamente para o Sota, e pergunta se ele é aliado do exército inimigo a ela. O Sota logo explica que ele não sabe do que ela está falando, e mesmo com a Celésia ameaçando cortar o seu amigão caso ele não revele tudo que sabe, o Sota segue sem dizer nada. Felizmente, depois de quase morrer, ele toma coragem e explica para a Celésia que ela é um personagem de anime que ele estava assistindo. Ela não acredita nisso, então ele mostra um livro e um jogo onde ela é uma das personagens principais. Ao descobrir que o Sota sabe até mesmo suas informações mais pessoais, a Celésia começa a morrer de vergonha, se ajoelhando até mesmo no chão. Porém, antes que eles pudessem conversar mais, a Altair surge em frente à janela do Sota e explica para a Celésia que ela não está em seu próprio mundo, e que o mundo onde ela está agora é o mundo dos deuses, o lugar onde elas foram criadas. A Altair então ordena que a Celésia vá com ela para entender mais sobre a missão delas nesse mundo. Porém, a Celésia se recusa a ir. Então, a Altair decide que a melhor forma de dialogar com alguém como ela seria lutando. Ela começa a atacar, e a Celésia decide fugir usando sua habilidade de voo. Mas pelo fato do Sota atrapalhar o seu poder de voo, os dois acabam caindo em cima do carro de um homem aleatório. A Celésia então aproveita a chance e age como uma brasileira, roubando o carro desse homem aleatório, e logo em seguida ela começa a dirigir de forma descontrolada pelas ruas. O Sota pergunta como ela sabe dirigir um veículo desse. Então ela diz que esse veículo é simples, se comparado ao mecha que ela pilota. Assim, eles seguem em frente, e com a ajuda do Sota, ela consegue chegar até uma rua mais calma. Lá, a Celésia finalmente entende que o Sota não é o seu inimigo. Porém, ela percebeu que a Altair conhecia ele de alguma forma, e por isso ela o pergunta se ele sabe quem aquela mulher é. No entanto, no momento em que o Sota iria falar alguma coisa, a Altair ataca o carro deles com o poder dela, e depois de derrubar o carro deles, a Altair diz que não quer lutar contra a Celésia. Porém, caso a Celésia continue a ignorar a ordem dela, ela terá que matá-la sem dó nem piedade. Por causa disso, as duas começam a lutar fervorosamente no céu, enquanto diversos japoneses assistem sem entender o que estava acontecendo. Enquanto elas lutam, a Celésia pergunta novamente o que é esse mundo e qual é o grande objetivo que a Altair tem. Em resposta, a Altair diz que esse é o mundo dos deuses ruins, e que ela quer destruir completamente o mundo desses deuses. Porém, a Celésia não entende nada, e no momento em que ela estava prestes a ser atacada, um personagem de outro jogo surge e ataca a Altair com mísseis extremamente poderosos. Essa personagem se chama Meteora, e ela consegue fazer a Altair recuar. A Celésia então se aproxima da Meteora e a pergunta se é verdade que este é realmente o mundo dos criadores deles. A Meteora diz que sim, e diz a Celésia que nesse mundo a vida delas é apenas um entretenimento para todos. Então, ao receber essa informação, a Celésia dá um sorriso
sorriso para o Sota e logo em seguida vai embora junto com a Meteora. O Sota não pôde fazer nada e ele apenas entendeu que elas chegaram à conclusão de que o melhor é resolver isso entre elas mesmas e não envolver ele, um pequeno figurante fraco e inútil no meio de tudo isso. A notícia sobre tudo o que aconteceu apareceu na televisão, mas obviamente o governo começou a agir para abafar tudo isso. No entanto, mesmo assim, todos começaram a teorizar sobre possíveis aliens ou seres misteriosos. O Sota chega em casa pensando que se livrou de todos esses problemas. No entanto, ao chegar no seu quarto, ele acaba se deparando com a Silesia e a Meteora. Logo após isso, a Silesia e a Meteora obrigam o Sota a levar as duas no mercado, pois elas estão com fome e o Sota é a única pessoa que elas conhecem desse mundo. E ao chegarem no quarto do Sota, elas iniciam uma conversa sobre tudo que vem acontecendo. E então, a Meteora explica detalhadamente a Silesia que ela é um personagem de mangá e que sua história passa até mesmo na televisão, enquanto a Meteora é a personagem de um jogo muito famoso. O Sota confirma o que ela disse e revela que já dedicou muito tempo ao seu jogo. Em resposta, a Meteora diz que entende que o Sota era basicamente o herói do mundo dela, ou a pessoa que estava jogando com ele. No entanto, ela não está contente com o fato do herói ser alguém que faz tudo por apenas entretenimento. Em resposta, o Sota apenas pede desculpa e diz que não foi a intenção dele. A Silesia diz que graças à Meteora, ela entendeu como funciona esse mundo e que, apesar de tudo, foram as pessoas do mundo do Sota que criaram ela e o seu mundo, e por isso elas na verdade tinham que agradecer. Sendo assim, a Silesia e a Meteora explica que elas decidiram que vão buscar respostas para qual é a real ambição da Altair. Por isso, elas vão cooperar com o Sota, e como elas terão que morar na casa dele de favor, elas estão dispostas a se tornar escravas dele. No entanto, ele diz que isso não é necessário e que esse anime é de ação e não sobre essas coisas. E como elas desejam fazer algo por ele, o Sota decide pedir para elas limpar o quarto dele, que estava uma completa bagunça que elas mesmas fizeram. E após aplicar uma magia de limpeza, o Sota, junto com as duas heroínas, vão até uma lanchonete para conversar mais sobre seus planos futuros. Lá, a Meteora diz que tem algumas hipóteses sobre o mundo do Sota e o mundo delas. A primeira é a de que os dois mundos coexistem de forma independente, mas que por algum motivo houve uma interação entre os dois mundos, e por isso os humanos do mundo do Sota começaram a escrever sobre o mundo delas como se fosse algo fictício. Porém, a Meteora explica que o mundo do Sota está repleto de informações muito detalhadas e que até mesmo um simples hambúrguer sem ketchup tem informações equivalentes ao mundo dela. Então, ao pensar sobre isso, é a de que os humanos desse mundo realmente conseguem criar outros mundos através das histórias. Em seguida, a Meteora diz que quando se encontrou com Altair pela primeira vez, Altair a contou que qualquer personagem de anime ou jogo ficaria ressentido ao descobrir sobre a existência do mundo do Sota, e por isso elas acreditam que Altair tem um plano de influenciar as criações para que todos realizem um evento chamado de colisões de eventos, algo que poderá até mesmo destruir o mundo. Dito isso, a Meteora diz que sequer entendia as reais intenções da Altair, e por não entender como funcionava ainda ambos os mundos, ela chegou até mesmo a refletir que até mesmo o próprio mundo do Sota pode ter sido escrito por outros humanos de outros mundos. Em resposta, a Silesia diz que para entender mais sobre todos os mundos, eles teriam que se encontrar com Altair. Porém, o Sota explica que Altair era um completo mistério e que mesmo pesquisando, ele não havia encontrado nada sobre ela. Porém, a Silesia diz que por algum motivo, Altair sabia sobre ele, e por isso o grupo deveria pesquisar mais para saber sobre Altair e qual relação ela tem com o Sota. Ao ouvir isso, a Meteora diz que ela tem algo a fazer antes. Então, na casa do Sota, vemos ele começando uma pesquisa sobre os criadores da Meteora e da Silesia, e enquanto vê um post de si mesma na internet, a Silesia diz que não se sente confortável em saber que diversas pessoas estavam acompanhando a sua vida sem ela nem mesmo saber. A Silesia e a Meteora percebem que o Sota adora animes e jogos, e vendo um livro misterioso na estante do Sota, a Silesia tenta pegar para conferir o que tinha ali. No entanto, o Sota consegue pegá-lo de volta e diz que é apenas um caderno de desenhos antigos. Mal sabiam as duas garotas que o Sota fazia artes para maiores de 18 anos, e em resposta, a Meteora diz ter percebido que ele também era um criador de histórias e que ele não deveria parar o que ele começou, já que a sua história poderia criar um novo mundo, e para criar um ótimo mundo, ele deve refinar suas habilidades, até que ele consiga criar um ótimo mundo cheio de fantasias e aventuras. Depois dessas palavras motivacionais, o Sota finalmente consegue o e-mail do homem que criou a Silesia. Então a cena corta para o criador da Silesia recebendo um e-mail do Sota com a foto da Silesia, e vendo o quão idêntica era a suposta cosplay, o autor ficou muito chocado e obviamente desejou muito a conhecer. Então o grupo do Sota resolve ir até uma estação, pois eles conseguiram marcar um encontro com esse autor, e lá a Meteora revela que leu muitas reportagens sobre o autor da Silesia, chamado Matsubara, e nessas reportagens era dito que ele é um homem totalmente estúpido e burro. De repente o Matsubara aparece e vendo a Silesia, ele fica todo animado e diz que nunca tinha visto uma pessoa tão idêntica à personagem dele. Porém, a Silesia logo diz que ela é verdadeira, e sem entender nada, o Matsubara começa a rir e diz que ela está
está atuando igualzinha a Silesia de verdade. No entanto, a Silesia aponta sua espada para ele e diz novamente que ela é a real. No entanto, antes que eles pudessem continuar conversando, uma personagem chamada Mamika aparece e obviamente ela causa um alvoroço na estação por ser uma personagem muito famosa. O Sota então rapidamente explica a Meteora que ela é mais um personagem de anime. A Mamika, ao conversar com o grupo do Sota, revela a todos que ela acabou de conversar com Altair e que após descobrir sobre a existência do mundo dos deuses, ela estava disposta a se unir a Altair e ela queria muito o apoio da Silesia e da Meteora. Em resposta, a Silesia diz que não pretende condenar nenhum criador sem ao mesmo conhecê-los, e ao ouvir isso, a Mamika se revolta e imediatamente resolve resolver tudo na base da porrada. Sendo assim, a Mamika se transforma em uma garotinha mágica, e mesmo com diversas pessoas ao seu redor, a Mamika começa uma luta intensa contra a Silesia. Os poderes da Mamika sendo lançados acabam causando diversas destruições pelo local, e no meio da batalha, percebemos que a Silesia não tem força suficiente para enfrentar a Mamika. E vendo toda essa batalha acontecendo, o próprio criador da Silesia diz que sem a armadura poderosa dela, esse é o limite de sua força. Então, no exato momento em que ele diz isso, a Mamika usa uma magia especial que joga a Silesia no chão. É nesse momento que a Mamika percebe que a Silesia está com seu corpo todo machucado. Ela também repara na destruição que causou. Então ela começa a pedir desculpas, enquanto diz que no seu mundo os seus poderes não causam destruição e que os seus inimigos nunca sangraram. Porém, a Silesia diz que a Mamika não tem permissão para tentar ser boazinha agora, que ela já destruiu toda a cidade e amassou a cara dela de porrada. A Mamika fica desesperada e para convencer a Silesia de que ela é uma pessoa boa, ela decide usar novamente a força bruta. Obviamente é algo que acontece somente em animes para crianças. A Mamika invoca uma magia ultra poderosa que poderia matar facilmente a Silesia. Todos se preocupam com o bem-estar dela. No entanto, a Silesia é salva por um homem chamado Mirokuji e diante da Mamika, o homem revela que ele é o boss final do mundo dele e por isso ele é extremamente poderoso e ele tem certeza que a Mamika não pode vencê-lo no 1 contra 1. E vendo que mais uma pessoa pareceu disposta a enfrentá-la, a Mamika começa a perder a confiança em seu argumento. Ela diz que não entende o motivo de tudo isso e começa a chorar pedindo desculpas e dizendo que é uma boa garota. No entanto, Mirokuji diz que isso é inadmissível e que uma pessoa não pode voltar atrás após ter destruído toda uma cidade e ter surrado uma garota. E agora, por ela ser uma aliada da Altair, a Mamika deveria ser derrotada ali mesmo. Porém, no momento em que o Mirokuji iria acertar a Mamika, uma mulher montada em um cavalo surge e depois de cruzar a espada brevemente com o Mirokuji, essa mulher, chamada Alice, pega a Mamika e decide fugir do combate. Depois disso, o Sota, junto do Matsubara, resolvem ir até a Silesia. No entanto, ela impede que eles cheguem perto dela e aponta a espada dela para o Mirokuji, dizendo que antes de qualquer coisa, ela deseja saber as verdadeiras intenções dele. Porém, a Silesia acaba caindo no chão por ter apanhado demais. E vendo isso acontecer, um homem que eu vou dar um apelido fofo, chamando ele de Kuji para deixar o vídeo mais fácil, apenas sugere que todos saiam dali antes que haja um alvoroço. Então, todo o grupo vai para um restaurante e enquanto o Kuji devora um prato de comida, o Sota diz para a Silesia ir até um médico para poder se curar mais rápido. No entanto, a Silesia explica que a resistência dela é muito maior que a de um humano comum e por isso eles não precisavam ficar preocupados. Dito isso, a Meteora pergunta ao Kuji se ele entendeu o motivo de estar nesse mundo e em resposta, o Kuji diz já saber que ele é fruto de um videogame e que ele achava tudo isso muito engraçado. Ele diz que os deuses desse mundo não passam de seres humanos e ele também não carrega nenhuma vontade de alterar a história do mundo dele, já que apesar de ter muitos problemas, de certa forma ele era feliz em seu mundo. A Silesia compartilha do pensamento e até mesmo revela que ela tinha se encontrado com seu criador para encontrar mais informações. E vendo criação e criador juntos, o Kuji pergunta se o Matsubara já tentou mudar a história da Silesia para alterar os poderes dela. E quando eles percebem que eles ainda não tentaram isso, o Kuji chama todos de burros e idiotas. Ele, sendo um cara muito inteligente, diz ter percebido a condição para Altair trazer os personagens ao mundo dos deuses. Ela estava trazendo somente personagens relevantes e famosos para os humanos. E mesmo sabendo que Altair estava tentando montar um exército, o Kuji diz que isso ainda não é problema dele e que por enquanto ele vai fazer suas coisas por conta própria. No entanto, ele promete ajudar o grupo deles em algum momento da história. Quando ele se vai, todos decidem ir até a casa do Matsubara e lá eles se encontram com a garota que desenha os jogos e os animes da Silesia. Essa garota se chama Marine e ela fica chocada ao descobrir que personagens de mundo de fantasia estão vindo ao mundo real. Em resposta, o Matsubara diz que não entende também muito isso, mas como ele mesmo viu a Silesia lutar com poderes que vão além da compreensão humana, ele pôde ter certeza que a Silesia e a Meteora não são humanos normais. Ao ouvir isso, a Silesia fica extremamente estressada e diz que o fato dela ter perdido a batalha contra a Mamika é culpa do Matsubara, que a escreveu assim. E vendo eles discutirem, a Meteora diz que a relação de criador e criação deles parece a relação de um pai e um filho. E após isso, a Meteora explica a Marine
Marine a ideia de mudar a Silesia, pois ela quer descobrir se é possível tornar a Silesia mais forte se o criador mudar a história dela, ou se ele escrever um poder novo para ela. Ela quer saber até onde vai o poder dos deuses sobre seus personagens. Depois de ouvir isso, Matsubara tenta escrever no script da Silesia que ela tinha um feitiço muito poderoso. Porém, ao tentar usar esse feitiço, nada acontece com a Silesia. E para entender mais sobre o fato de não ter dado certo, a Meteora pede para a Marine fazer um desenho da Silesia usando esse poder. E como não havia um contexto narrativo para ela fazer os desenhos, o Matsubara diz que irá fazer a história e pede para o grupo aguardar em outra sala. Sendo assim, na sala, a Marine pede para ver as roupas da Silesia. E vendo o quão bem feito e linda a roupa era, a Marine diz que apesar dela ter desenhado essa roupa, ela fez tudo no calor do momento e por isso ela não tinha a real noção de como era bonito o design. Dito isso, a Marine começa a falar sobre várias coisas que acontecem na vida da Silesia. No entanto, por essa Silesia ser uma invocação de um anime, ela mesma não sabe o que irá acontecer na sua história no futuro. E a própria Silesia pede para a Marine parar de dar spoilers a ela, pois ela prefere viver o momento ao invés de saber do futuro. Nesse instante, o Matsubara chega com um contexto para o novo poder da Silesia, e enquanto a Marine desenha essa história, o Sota fica extremamente concentrado com o talento de desenho dela. Logo em seguida, a Marine finalmente acaba, mas para ter certeza de que daria certo, ela diz que irá passar o desenho para o computador e depois digitalizá-lo. Então todos tiveram que aguardar mais um pouco. E após beber um café oferecido pelo Sota, a Meteora e a Silesia ficam super felizes e revelam que no mundo delas não existe o conceito de café. E em um momento da conversa, tanto a Silesia quanto a Meteora voltam a incentivar o Sora, dizendo que ele não deve desistir do seu sonho. Por isso, ele deve se esforçar até se tornar um profissional como a Marine. Depois disso, o desenho da Silesia finalmente fica pronto, mas mesmo assim, a Silesia não consegue usar esse poder. A Silesia então começa a discutir com o Matsubara. Ela o culpa, dizendo que isso está acontecendo porque ele não fez sua história com amor. Porém, a Meteora discorda e diz que o Matsubara ama a história e que ela espera que o seu criador ame tanto o mundo dela, assim como o Matsubara ama o dele. A Meteora também diz a todos que o plano deles não foi um completo fracasso e que eles apenas testaram uma de várias teorias. E em resposta, o Sota diz que talvez a alteração dos personagens só fosse válido caso ela seja aceita pelos telespectadores e se tornasse algo relevante entre todos que amam a história. Essa é uma boa ideia, mas todos ignoram por enquanto. E agora, como já está tarde demais, a Marine diz a Meteora que trabalha na empresa do criador dela e que ela daria um jeito de fazê-los se encontrarem. A Marine, sabendo que a Silesia quanto a Meteora não tem um lar, oferece às duas um chão confortável no seu lar. Assim elas não terão que dormir na casa de um jovem pervertido. A Silesia e a Meteora acham a ideia incrível e no fim a Meteora diz ao Sota que isso não é um adeus, já que ela tem um pressentimento muito ruim de que o Sora está envolvido em tudo que está acontecendo e por isso eles estavam fadados a se encontrar novamente. Alguns dias depois disso, vemos a Mamika e a Alice voando no céu, enquanto conversam sobre o mundo delas estar um completo caos. A Alice então pede ajuda da Mamika para ir até um certo local, onde ela pretendia resolver alguns assuntos pessoais. Já em outro local, a Marine e a Meteora chegam juntas na empresa onde a Meteora foi criada. Porém, os executivos revelam que o criador da Meteora já havia morrido. E após dizer sobre esse acontecimento ao Sota e ao restante do grupo, a Marine revela que a Meteora foi até uma cafeteria e ela pediu para ficar sozinha por um tempo. Um dia então se passa e já de volta ao apartamento, a Meteora pede desculpas e diz que precisava desse tempo sozinha. Dito isso, a Meteora revela que está indecisa até esse momento sobre a Terra e que ela está pensando se deve lutar ou assistir o fim da Terra. Porém, o pensamento dela tinha mudado e que apesar de não saber direito como é o criador dela, ela pretende ajudar o mundo a não ser destruído. Dito isso, a Meteora finalmente explica o motivo da Terra estar em perigo. Ela diz que o fato de existirem com poderes seria uma quebra da lógica do mundo atual e isso causaria a destruição do sistema do universo. A Meteora explica que quanto mais vezes os personagens lutarem entre si, o mundo irá piorar. E a Silesia também diz ter suspeitado de algo assim anteriormente. A Meteora então explica que após jogar o jogo do mundo dela, ela decidiu ajudar a Terra, já que graças a tal jogo, ela entendeu que o criador do mundo dela amava a história que ele criou. Por isso, ela decidiu lutar com todas as suas forças para manter a história linda que ele criou. Ao ouvir isso, a Silesia cumprimenta a Meteora e promete lutar ao lado dela, dizendo que juntas elas vão impedir a Altair de destruir os mundos. E para comemorar essa união, o Matsubara decide pedir uma pizza para todos festejarem. Após comerem, a Meteora diz ter percebido que a Altair era uma pessoa destrutiva e que apesar de não entender a real motivação da Altair por todo esse plano, ela acha que a Altair está disposta a destruir tanto o mundo dos personagens quanto o mundo humano. Sendo assim, a Meteora diz que apesar de só ela e a Silesia poderem enfrentar a Altair, o Sota e os criadores também tinham uma forma de ajudar e que apesar de ser um mistério, a Meteora acredita que a Altair com certeza tem um criador e somente o achando, eles iriam entender
mais sobre Altair e como a derrotar. Já em outro local, a Alice leva o autor dela até Altair e ela fica furiosa pelo fato desse autor não ter conseguido alterar o mundo dela, sendo que ela nem mesmo pôde voltar lá para conferir. Morrendo de raiva, a Alice cogita até mesmo matar o seu deus ali mesmo. Ela o culpa dizendo que o seu mundo é horrível e violento, tudo por culpa dele. Porém, um personagem misterioso surge e diz a ela que não adianta se estressar no momento e que, por enquanto, bastava apenas entender mais sobre o humano enquanto seguia o plano da Altair. Altair então diz que nunca mentiu em sua vida e que, como esse mundo era totalmente diferente, existiam procedimentos para as coisas acontecerem e que para esse autor conseguir mudar o mundo da Alice, basicamente a própria Alice teria que perturbar a ordem desse mundo até o poder do autor se manifestar novamente. E depois de dar um sorriso maligno, Altair diz que irá ensinar diversas formas de torturar esse mundo e o autor até que os poderes finalmente fossem manifestados. E para finalizar a conversa, a maldita garota do cabelo branco diz que provavelmente as criações rebeldes iriam tentar impedir que eles fizessem isso, e por isso todos vão ter que lutar com todas as suas forças para subjugar as outras criações. Então, mais tarde, vemos a Alice se encontrando com a Mamika, e enquanto elas comem uma espécie de almoço com a foto da Mamika, a Mamika diz que não está pronta para brigar novamente com a Celeste e com a Meteora. Ela diz ter prestado bastante atenção em tudo o que Altair havia falado, mas mesmo assim ela não vê motivo para brigar novamente. Em resposta, a Alice diz que vai levantar sua espada contra qualquer um que tente impedir os planos dela, e que mesmo sabendo que as outras criações não são pessoas do mal, ela irá os destruir se eles se opuserem a ela. Já em outro local, o Matsubara está trabalhando quando do nada ele recebe a ligação de um autor conhecido. Esse autor explica que a criação dele estava na casa dele e que, apesar de não entender nada, ele queria a ajuda de alguém, e sabendo que seria um perigo deixar esse personagem sozinho, o Matsubara promete ir até ele e o ajudar. A história então volta horas antes, no exato momento em que o autor desse personagem, chamado Kanoya Rui, está assistindo ao novo episódio do anime dele. Até que do nada, algo estranho começa a acontecer, e esse autor é teletransportado para o mundo do Kanoya. Em desespero, o autor tenta fugir para o quintal, e nesse exato momento, o robô gigante do Kanoya acaba saindo de dentro da tela e indo parar em frente ao autor. Agora voltamos ao presente, e ao ver tantos personagens lindos, o autor, chamado Masaki, fica maravilhado, pois ele não esperava ver tantos personagens famosos. Em resposta, o Matsubara pergunta se o Kanoya está bem, e vendo que o Kanoya é alguém muito tímido, o Matsubara pergunta ao Masaki se ele havia o escrito assim, e em resposta, o Masaki diz que escreveu o Kanoya para ser o estereotipo de herói tímido. O Kanoya então finalmente abre a boca e pergunta se ele veio parar no passado. Em resposta, a Meteora diz que não, já que por ser um mundo paralelo, o conceito de viagem no tempo não existia. A Meteora explica que ele é um personagem fictício, criado pelos humanos desse mundo, e em seguida, a Meteora pergunta como eles haviam se encontrado, e em resposta, o Kanoya explica que estava no meio de uma luta, quando a Altair surgiu e trouxe ele para esse mundo estranho. E ao escutar toda a história sobre o que a Altair tem feito com todos eles, o Kanoya se revolta e diz não estar entendendo mais nada, e por estar na defensiva, ele diz que não se importa com mundo nenhum, e que ele não vai lutar pelo bem de ninguém, já que por sempre estar lutando em batalhas ferozes, ele nunca nem mesmo conseguiu sair com uma mulher. Ao escutar isso, a Celeste tenta seduzi-lo, tudo isso para recrutar esse garoto ao grupo, porém o Kanoya a recusa, dizendo que ela é velha demais para alguém novo como ele. Então todos se sentam em uma mesa e começam a conversar sobre o que eles pretendem fazer com o Kanoya. No entanto, eles não têm muito tempo para conversar, já que do nada, um sinal mágico é emitido na pedra da Meteora, e rapidamente todos percebem que alguém havia invadido aquele local. De repente, uma bomba de luz cai na casa do Masaki, e após essa bomba explodir e emitir uma luz muito forte, diversos soldados invadem a casa dele. Os soldados tentam render todos dentro da casa, porém os personagens resistem, e quando esses soldados tentam capturar o Kanoya, o garoto invoca o seu robô e abala totalmente a estrutura da casa. Porém, mais soldados chegam, e vendo a situação em que estão, a Meteora diz que a melhor escolha era se render no momento. O líder dos soldados então pede desculpas pela abordagem, e ele explica que precisa levá-los até a Secretaria de Defesa para discutir um assunto muito importante. Na reunião, a líder, chamada Kikuchihara, se apresenta e pede desculpas por ter trazido eles de forma tão grosseira até ali. E depois de dizer isso, a Aki diz que o motivo de trazerem eles até ali é para que eles expliquem por que personagens de animes e jogos estão surgindo e causando destruição por todo o Japão. A Aki então mostra um vídeo onde o Kuji está enfrentando um homem idoso com armas, e o Sota diz que o homem com espada é o Mirokuji, o personagem de um jogo. A Aki, após saber quem ele é, solicita de forma imediata que os seus soldados vão atrás do autor do Mirokuji e garantam a segurança dele. A Aki então revela que um autor já foi sequestrado e que por isso o governo está dando foco a proteger os autores desses personagens. Logo em seguida, a Aki mostra uma imagem da Meteora roubando diversos mísseis do governo. Ela diz que a Meteora deu um prejuízo enorme no governo,
Porém, ao mesmo tempo que ela fez isso, ela também salvou a vida de diversos civis, e por isso, o governo decidiu ignorar completamente esse acontecimento. Logo em seguida, a Aki pergunta sobre a Silesia ao Matsubara, e vendo a forma como a Aki falou sobre a Silesia, o Matsubara diz que a Silesia não é um objeto e que ela deve ser tratada como uma humana. Em resposta, a Aki pede desculpas e pede mais informações sobre a Altair para o grupo. Então, a Meteora explica que não sabe quem é a Altair ainda. Eles nem mesmo sabem qual é o nome dela. Eu que já estou revelando antes para vocês. A única coisa que a Meteora sabe é que a Altair tem um plano maligno para destruir todos os mundos. Ao ouvirem isso, todo o conselho do governo fica desesperado e perguntam como eles podem evitar isso. Em resposta, a Meteora explica que até o momento a destruição do mundo ainda não havia começado. Porém, isso iria acontecer em breve, por isso ela pretende parar a Altair o mais rápido possível. A Meteora diz que o primeiro passo que o governo deve dar é localizar o criador da Altair. E não só isso, mas a Meteora também pede apoio do governo para impedir que a população saiba a identidade das criações, já que quanto mais pessoas assistirem às criações lutando, mais o mundo fica desestabilizado, e isso pode acabar causando o fim do mundo. Ao ouvir isso, a Aki promete fazer o melhor para proteger essas informações, e ela também promete ajudá-los na missão de salvar o mundo. E após confirmar que as criações ali presentes estavam dispostas a ajudar mesmo, ela finalmente encerra a reunião. Então, mais tarde, a Aki vai falar com a Meteora, e lá a Meteora elogia Aki e diz que viu no fundo de sua alma que mesmo ela sendo uma pessoa dura e grossa, ela é alguém do bem. E a Aki diz estar muito feliz em conhecer a Meteora, e mais tarde vemos todos eles entrando em um trem e se perguntando como será a vida deles a partir de agora. Enquanto isso, Sota começa a pensar na Altair, e após chegar em casa, ele finalmente percebe que a Altair era personagem de uma conhecida dele, chamada Shimazaki. E ao ver as animações da Altair na internet, o Sota fica totalmente abalado e se pergunta como ele não havia percebido antes. Nesse instante, a Silesia aparece do lado de fora e entra no quarto para conversar com o Sota. Agora, no quarto dele, a Silesia diz que infelizmente o governo não encontrou pistas sobre as outras criações e da Altair. Porém, Aki está trabalhando junto da Meteora para encontrar as criações antes da Altair. E graças aos celulares fornecidos pelo governo, a comunicação entre elas agora está muito mais fácil. Já em outro local, uma personagem chamada Magani está andando na rua. Ela diz que apesar de estar em um local totalmente diferente, esse ainda é o Japão. Logo, ela acredita que esse mundo é uma espécie de mundo paralelo. Perto desse local, a Alice e a Mamika estão acampando, enquanto procuram a Magani para recrutar. E enquanto conversam, a Alice pergunta se o mundo da Mamika era parecido com o mundo dos deuses. E em resposta, a Mamika diz que sim, mas ao se lembrar da destruição que ela fez no mundo enquanto lutava com a Silesia, ela fica extremamente triste e diz que no seu mundo nem sangue nem destruições existem. A Mamika então diz que apesar delas não terem encontrado a pessoa que elas buscam, ela tinha um certo sentimento de que essa era uma pessoa muito boa e que para ela, independente de qualquer coisa ou poder, o que ela mais prezava era a gentileza e a bondade de uma pessoa. Já Alice diz não se importar, contanto que a pessoa seja forte e possa ajudar. Somente assim ela estaria disposta a ter essa pessoa em sua equipe. E vendo que a pequena Mamika tem mais valores do que ela, a Alice diz ter julgado a Mamika errado. Logo em seguida, vemos a Magani em uma loja de livros. Ela está lendo um livro bastante esquisito. E do nada, ela resolve ir embora sem pagar por ele. Porém, o dono da biblioteca a confronta, dizendo que ela não pode sair sem pagar. E em resposta, a Magani diz que esse livro é dela. E agora que o dono havia acusado ela de tê-lo roubado, ele vai pagar por isso. E então, ela invoca um demônio que massacra brutalmente o pobre homem. Horas depois, a Aki chega ao local e ouve alguns relatos sobre uma mulher vestida de roupa estranha ter feito isso. Logo, ela chega à conclusão de que mais uma criação apareceu. Ela reporta isso à Meteora e ela chega à conclusão de que dessa vez um vilão apareceu. E já no lado de fora do local, a Meteora se depara com a Silesia e ao perguntar onde está o Kanoya, a Silesia diz que ele se recusou a ir junto e em resposta, a Meteora diz que o Kanoya provavelmente deve estar extremamente estressado com o excesso de informações que ele tem recebido. Porém, em outro local, vemos que o Kanoya está curtindo sua vida, dando em cima de garotas no meio de uma rua. Mais tarde, vemos a Magani passeando pela rua, quando do nada ela se depara com Alice e a Mamika. As duas dizem para a Magani que elas também são de outro mundo, assim como ela. E a Magani, ser uma personagem extremamente estranha, começa a tentar manipular a mente da Mamika. E vendo o que a Magani estava fazendo, a Alice rapidamente interrompe a conversa e diz que a Magani está cheirando a sangue. Em resposta, a Magani diz que isso é uma mentira. Ela também diz que se a Alice falar mal dela novamente, ela irá morrer. E ao escutar isso, a Alice aponta sua arma e se prepara para a batalha. Porém, a Mamika as interrompe e diz que elas não precisam lutar para se resolverem. No entanto, a Alice diz que não vai se juntar a uma assassina como a Magani e que a justiça deve prevalecer acima de qualquer coisa e que alguém como a Magani deveria morrer. Em resposta, a Magani diz que a Alice não pode julgar ninguém, já que apesar de fingir ser bela e boazinha, ela é uma guerreira e por
por isso ela já deve ter matado inúmeras pessoas. Dito isso, a Magani começa a rir e diz que não se importa de lutar. Ela diz que mesmo se a Alice se esforçar ao máximo, ela nunca vai conseguir derrotá-la. E que na verdade, a Alice vai acabar sendo morta pela própria lança a qual ela empunha. Ao escutar isso, a Alice se irrita e parte para cima da Magani, pronta para matar ela. No entanto, a Celésia surge nesse momento e salva a Magani de ser acertada, sendo que ao fazer isso, na verdade, ela salvou a Alice. Junto dela, a Meteora também aparece, e vendo que a Celésia não queria deixar a Magani morrer, a Alicia diz a ambas que a Magani é um tipo de lixo que só causa mais morte, e em resposta, a Celésia diz que apesar de concordar, a pessoa que mais estava trazendo mortes era a própria Altair. Nesse instante, a Mamika tenta impedir a luta, dizendo que não deseja que as criações lutem entre si. Em resposta, a Meteora diz que realmente não existe razão para lutar, porém quem estava querendo causar essa luta era a própria Altair. No entanto, a Alice parece acreditar muito na Altair, e a Meteora diz que não faz sentido nenhum acreditar nela, já que os humanos eram totalmente limitados e não são deuses como a Altair diz. Porém, a Alice se recusa a acreditar em qualquer palavra e com raiva, ela começa uma batalha ali mesmo. Primeiro, ela invoca uma magia poderosa, e com essa magia ela consegue penetrar até mesmo o escudo da Meteora, jogando tanto a Celésia quanto a Meteora para bem longe. Sem opções, a Celésia começa a duelar contra a Alice, e a Mamika começa a entrar em desespero, querendo que elas parem de lutar imediatamente. Nesse momento, um personagem chamado Blitz aparece, dizendo que vai dar apoio a Alice na luta, já que a Mamika, mesmo sendo muito poderosa, é uma covarde. Então, o Blitz começa a lutar. Ele percebe que o escudo da Meteora é muito poderoso, então ele usa uma magia gravitacional em sua bala, e assim ele consegue derrotar totalmente a Meteora. Porém, no momento que o Blitz atira para finalizar ela, a Mamika aparece na frente e impede ele de matá-la, já que se ela permitir isso acontecer, ela não iria se sentir bem consigo mesma. Logo em seguida, a Meteora acorda e resolve se esconder atrás de uma pedra, enquanto observa a Celésia e a Alice lutarem. Por sorte, a Mamika impede a luta delas, e também diz que não vai permitir que nenhuma das duas se mate, e que se esse fosse o caso, ela iria confrontar até mesmo a Alice, que é sua amiga, para acabar com essa luta. Nesse instante, o Mirokuji surge para participar da batalha, e vendo que a luta iria se agravar cada vez mais, o governo começa a fazer uma contenção ao redor para impedir que os civis presenciem essa batalha. A batalha então continua, e pelo visto, o Kuji está doido para enfrentar o Blitz e derrotá-lo de uma vez por todas. Então, após invocar a habilidade dele chamada Hangaku para atacar a Alice, o Kuji parte para cima do Blitz e começa a batalhar com ele. Porém, a Mamika novamente interrompe a luta, e vendo isso acontecendo de longe, a Magani diz que a Mamika é extremamente poderosa ao ponto de conseguir segurar todos eles, mesmo sendo uma garota inocente. Nesse momento, a Celésia aparece para chamar a Magani para ajudar. No entanto, a Magani diz que não está interessada em se envolver nessa luta. Em resposta, a Celésia diz que não vai permitir que um monstro como a Magani ande à solta, e por isso a Celésia se prepara para começar uma luta contra a Magani. No entanto, a Magani diz que se ela deixar essa batalha continuar, algo muito pior vai acabar acontecendo, e percebendo isso, a Meteora impede a Celésia de batalhar, e diz que elas devem interromper essas batalhas o quanto antes. Enquanto isso, Mirokuji derruba a Mamika, e a luta parece estar totalmente a favor do Kuji. A Mamika então pede para Alice parar de lutar e fugir. No entanto, o Kuji se irrita e tenta golpear a Mamika, mas por sorte, a Celésia surge e o impede de fazer isso. Em resposta, o Kuji diz que não quer lutar com ela, e sim contra o Blitz, e que ele só começou a bater na Mamika porque ela estava tentando atrapalhar sua luta. Nesse instante, o Kanoya chega com o robô dele, e aproveitando o alarde, a Alice pega a Mamika e foge dali. Já o Blitz resolve ir embora também, e vendo que tudo se resolveu de alguma forma, a Aki entra no carro e se prepara para encontrar as criações. Ao encontrar eles, a Aki os informa que irá manter o Kuji sob custódia. No entanto, o Kuji apenas ri e diz que só vai ir com eles, pois assim ficará mais fácil enfrentar o Blitz caso ele siga o grupo. A Meteora diz que o Kuji não é o grande problema, e que a prioridade deles agora é encontrar a Magani, e sabendo através da Celésia que essa Magani era uma personagem de anime com o poder de dobrar a realidade através de mentiras, a Aki e a Meteora chegam à conclusão de que ela é realmente um perigo. Mas ao escutar isso, o Kanoya pergunta se o fato dela não querer se aliar a nenhum grupo não era algo bom. Porém, a Celésia diz que esse não é o problema, e que o real problema é o fato de que a Magani é uma pessoa cruel que mata pessoas sem motivo algum. Em resposta, o Kuji diz que então a próxima missão deles será localizar a Magani. Ele também diz que após chegar nesse mundo, a sua personalidade mudou. Ele não parece estar mais irritado com tudo, e o motivo por trás disso é porque todos eles saíram do roteiro escrito pelos autores. Resumidamente, a personalidade deles agora está ficando mais completa, e ao pensar nisso, ele acredita que a Magani também pode ter mudado, e que talvez, nesse mundo, ela tente fazer algo novo. Ao ouvir isso, Kanoya se impressiona com o fato do Kuji ser um homem muito inteligente. Além disso, ele é um cara muito legal, e suas roupas são muito estilosas. Em resposta, o Kuji diz que acha o mesmo do robô do Kanoya, e por isso os dois rapidamente formam uma forte amizade. Já em outro local, a Magani está provando
provando diversas bebidas, e então ela começa a se lamentar por não ter conseguido mudar os poderes dela usando o seu autor, e pelas suas tentativas não terem dado certo, ela acabou matando o seu deus apenas por prazer. Ela então decide fazer alguma coisa diferente e vai embora. Em outro local, o Sota se encontra com os criadores, e lá eles chegam à conclusão de que até o momento não apareceram outras criações, e em seguida o Sota diz ter descoberto que o Blitz é de um mangá. Então Matsubara diz que no momento tudo o que eles podem fazer é avisar os outros criadores sobre o que anda acontecendo. Porém, até o momento eles não tiveram nenhum progresso em descobrir quem é o criador da Altair. Ao escutar isso, o Sota resolve ficar quieto, e em resposta, Masaki diz que eles podem estar deixando escapar algo que só os fãs dos animes iriam encontrar. A Marina então diz que, tocando no assunto, ela descobriu com a Celésia que o Sota desenha, e por isso ela queria ver os desenhos dele. O Sota, no entanto, diz que os desenhos dele são horríveis, e ele se lembra de algum trauma que ele teve na internet. Porém, o Matsubara diz que em algum momento ele terá que mostrar seus desenhos a todos, e que um artista não pode ter medo de críticas. O Sota, por algum motivo, fica extremamente desconfortável ouvindo toda essa conversa, e por isso ele resolve ir embora para a casa dele, como se ele estivesse escondendo algo. E na verdade ele está. Já o Masaki agora teoriza que a Altair é um personagem de algum nicho diferente, e talvez seja por isso que ela tem essa habilidade de trazer personagens ao mundo real. O Matsubara diz que o maior problema deles agora é descobrir quem criou ela e de qual história ela é, e que até agora eles estavam com progresso em zero. Já à noite, a Meteora avisa ao Matsubara que o autor da Magani havia morrido, e sabendo que foi obra da Magani, a Meteora diz para o Matsubara e os outros tomarem cuidado. Enquanto isso, o Sota está no metrô, quando do nada ele se encontra com a Mamika, e vendo eles conversando, a Magani, que estava à espreita, dá um sorriso maligno. Nesse momento, o grupo do Matsubara finalmente descobre a identidade da Altair, e enquanto Masaki manda uma mensagem para que todos se reúnam para conversar, o Sota está se encontrando com a Mamika em uma cafeteria, onde ela diz saber que ele conhece aquela garota do cabelo branco. E agora é revelado para todos que a Altair foi criada em um site de artistas pequenos, e pesquisando mais a fundo, o Masaki descobriu que a Altair na verdade foi uma criação idêntica a outra personagem, e a Meteora chega à conclusão que por conta da popularidade da Altair, o mundo dela acabou sendo consolidado, e de alguma forma, a Altair parou de ser apenas uma fanart e se tornou a personagem principal de uma história. Pesquisando ainda mais a fundo, o Masaki explica que encontrou o nome da criadora, e ele diz que o nome dela é Shimazaki, porém não existem registros sobre essa tal Shimazaki, e por isso ainda existe muita investigação a ser feita. A apresentação do Masaki então se encerra, e em seguida, aqui chama os autores do Kuji e do Blitz. O criador do Kuji demonstra ser um cara totalmente escroto, e sem motivo algum ele é rude com todos, e vendo a diferença entre o seu criador e o criador da Celésia, o Kuji começa a se irritar e parte para cima do criador dele. Já à noite, o Sota começa a ver os vídeos da Altair, e logo ele acaba vendo todos os comentários maldosos que fizeram para Shimazaki. Então ele faz uma cara de tristeza e começa a sentir a culpa pelas coisas que ele fez no passado. Por conta disso, ele decide marcar um encontro com a Meteora, e pergunta se ela havia descoberto alguma coisa sobre a Altair. Em resposta, a Meteora diz que sim, e com uma cara de muita tristeza, o Sota diz a ela que tem algo para contar, porém ele não consegue contar direito. E vendo como ele estava triste, a Meteora diz que ela é uma amiga dele, e que ela estava disposta a ouvi-lo e ajudá-lo. Graças a isso, o Sota fica com um pouco mais de confiança. Ele então diz que magoou um amigo de forma irreversível por ciúmes e inveja, e ele não sabe como lidar com isso. Em resposta, a Meteora diz que o Sota deveria tentar superar isso e dar o apoio que ele não conseguiu dar antes ao seu amigo. Ela diz que ciúme e inveja todos sentem, porém o maior erro é que as pessoas não sabem lidar com isso e acabam magoando os próximos. Ela diz que ele deve agir antes que seja tarde demais, e no fim ela diz que espera ter ajudado o Sota. De repente, vemos uma cena de guerra, onde Alice está enfrentando um dragão feroz, e após subjugar esse dragão com uma magia de raio extremamente poderosa, a Alice pergunta ao outro soldado se alguma pessoa havia sobrevivido. No entanto, o soldado diz que nem mesmo as crianças estavam vivas, e depois de se lembrar desse ocorrido, a Alice faz uma cara triste. Porém, a Mamika aparece nesse exato momento e pede perdão por ter confrontado a Alice anteriormente. No entanto, a própria Alice diz não se importar, já que ela sabia que a honra da Mamika havia falado mais alto naquele momento, e por isso elas estavam quites nesse quesito. A Mamika então revela para Alice que ela acha o mundo dos deuses um mundo muito belo, já que apesar de limitado e com tanta dificuldade, os humanos criam diversas histórias com heróis que no fim ajudam os próprios humanos a vencer seus desafios. No entanto, para Alice, esse mundo é tão podre quanto o dela, e ela infelizmente não vê nada de belo no mundo dos deuses. Em resposta, a Mamika diz a ela que ela gosta do deus dela, já que graças a ele, ela teve um mundo para salvar e se tornou um símbolo para diversas pessoas, e é exatamente por isso que a Mamika não quer que esse mundo seja destruído. Dito isso, ela vai embora dali enquanto se transforma em uma garota mágica, e mais tarde vemos o Sota andando totalmente triste na rua, quando de repente ele se encontra com a Magani disfarçada. Em um canto escuro, a Magani diz ter escutado todas as conversas do Sota, e por isso
isso, ela sabia que ele escondia a verdade, e ela sabe que ele acabou matando uma pessoa de forma indireta. Ao escutar isso, Sota entra em pânico, e tudo que resta para ele é obedecer às ordens da Magani, salvando o contato dela em seu celular. Tudo isso em troca de que ela não conte o seu segredo para ninguém. Em outro local, a Mamika se encontra com Altair, e lá a Mamika promete salvar a Altair, dizendo que sabe que ela se revoltou contra o mundo, mas que isso não é o certo a se fazer. Em resposta, a Altair diz que odeia todos os personagens que ela trouxe, e que ela irá trazer a morte para todos eles e para todo esse mundo por terem rejeitado a deusa dela. Em resposta, a Mamika diz que a vingança não é o caminho certo, e que a Altair podia mudar e se tornar algo melhor. Ela diz que a Shimazaki não iria gostar da forma como ela age. Porém, ao dizer isso, a Mamika é perfurada pela Altair. A Altair olha com muita raiva para a Mamika e diz que as pessoas desse mundo não sabem nem a metade da dor que a sua criadora sofreu. Ela diz que na época tudo que sua deusa precisou foi um apoio, mas nem isso o mundo pôde fornecer a ela, e por isso ela vai destruir esse e todos os mundos com muito prazer. Dito isso, a Altair convoca diversas espadas para perfurar a Mamika ainda mais, e vendo que não tem mais volta, a Mamika usa sua magia suprema para fazer uma grande explosão. Agora, com seu corpo completamente perfurado, a Mamika começa a voar, dizendo que ela precisa urgentemente avisar a Alice sobre a verdadeira intenção da Altair. No entanto, ela cai por estar muito fraca, e quem vê ela caindo é a Magani, que estava no meio da rua. Ao encontrar a Mamika, a Magani começa a zombar da cara dela, e logo em seguida diz que esse mundo está muito interessante. A Mamika começa a falar. Ela pede para que a Magani ajude a ela a contar a Alicia sobre a verdade. Ela diz que a Meteora está certa, e que a Altair, na verdade, pretende destruir toda a existência presente. Nesse instante, a Alicia aparece e tenta atacar a Megane por pensar que foi ela quem fez isso. Porém, a Mamika ainda está viva, e ela consegue falar com a Alice que não foi a Magani quem fez isso. Porém, tudo que ela consegue dizer a Alicia é que ela precisa escutar tudo que a Magani vai falar sobre a Altair e a Meteora. E depois de dizer isso, a Mamika agradece a Alice por ser uma pessoa tão boa e por estar ali ao seu lado. E no fim, ela acaba morrendo nos braços dela. A Alice então resolve perguntar a Magani sobre o que havia acontecido, e ela promete matar a Magani caso ela minta. Em resposta, a Magani diz que a Mamika enfrentou a Meteora até a morte, e que no fim ela perdeu a batalha e acabou morrendo. Isso enche o coração da Alice de raiva, e ela promete que vai acabar com a vida da Meteora de uma vez por todas. E depois da Alice ir embora, a Magani começa a rir, enquanto nos revela que com pequenas mentiras ela vai acabar causando a maior guerra da história. Em seguida, ela resolve ligar para o Sota para iniciar mais um plano seu. Então, um tempo depois, o Sota vai até o local, e lá a Magani começa a rir, enquanto diz que está apaixonada pelo Sota. Ela diz que sabe que o Sota é uma pessoa podre que matou alguém, e que em troca dela não contar isso a ninguém, o Sota teria que inventar a história de que a Meteora era uma traidora que se juntou a Altair. E para mexer ainda mais com o Sota, a Magani mostra um lenço com o sangue da Mamika, e diz que aquilo é culpa da Meteora e do Sota. E isso faz o Sota ficar desesperado, porém ele tem toda a certeza de que a Meteora nunca faria isso. Então ele chega à conclusão de que provavelmente foi a Altair quem matou a Mamika, e que basicamente no fim tudo é culpa dele por ter contado a Mamika que a Altair é uma personagem que apenas deseja destruir tudo. Nesse momento, a Magani começa a rir ainda mais do Sota. Ela diz que a única alternativa dele é contar a verdade ou mentir sobre a Meteora, causando ainda mais estragos. Nesse momento, Kuji surge das sombras e diz que o Sota não deveria acreditar na Magani, já que ela é apenas uma personagem podre que sente prazer em mexer com o sentimento dos outros. Após falar isso, o Kuji avança até a Magani e começa uma batalha contra ela. E enquanto eles lutam, a Meteora também surge, e vendo ela, o Sota começa a chorar, e ele revela que a Shimazaki era uma amiga dele e que ele não a ajudou, e assim ela acabou morrendo. Não só isso, mas agora a Mamika também morreu por culpa dele. O Sota estava desolado e ele estava se sentindo cada vez mais patético. No entanto, em resposta, a Meteora age como uma verdadeira amiga e diz que ele deve carregar esse fardo e aceitar as vidas que morreram por culpa dele. A Meteora diz que esse é o momento dele se tornar o herói que ele tanto admira em animes e jogos, e enquanto conforta ele, o Kuji continua sua batalha feroz contra Magani, e mesmo com ele usando diversos ataques poderosos, ela apenas ri dele, dizendo que ele é apenas um vilão bobo que vai perder para o herói no final. Em resposta, o Kuji resolve usar um golpe poderoso, porém a Magani usa sua habilidade de dobrar a realidade e se defende dele. A Meteora então aparece e revela que a Magani tem um poder roubado que inverte a causa e o efeito, e que para derrotar ela, o Kuji precisa derrotá-la antes que ela use um feitiço final e inverta o seu poder contra ele. Ao escutar isso, o Kuji invoca sua criatura e promete matá-la de uma vez por todas. Nesse instante, a Magani começa a rir e diz que nem mesmo com esse nível de poder o Kuji vai conseguir vencê-la. Ela então olha para a Meteora e diz que a inimiga dela acabou de chegar. Então, nesse momento, a Alice surge pronta para duelar contra a Meteora, determinada a matá-la de uma vez por todas. A Alice, consumida pela dor e raiva após a morte da Mamika, confronta
confronta a Meteora, acreditando que ela seja responsável pela tragédia. A Alice então ataca a Meteora com fúria, enquanto ela tenta se defender e explicar que na verdade ela não matou ninguém. No entanto, a dor da Alice a impede de ouvir qualquer verdade. E vendo tudo isso acontecer, o Kuji e a Meteora pedem para o Sota ir até aqui e chamar por reforços. A Magani então sugere a Alice uma parceria, mas o Kuji diz a ela que ele é seu inimigo e ele avança tentando a derrotar rapidamente. Durante a batalha, a Magani começa a zombar do Mirokuji, dizendo que ele não sabe o controlar corretamente e que ela faria um uso muito melhor dessa criatura. Enquanto isso, o Sota se sente totalmente culpado por essa luta que está acontecendo e ele começa a pensar que a sua existência só causa mais mortes. E enquanto reflete sobre isso, a Meteora está tomando uma verdadeira surra da Alice. Desesperado e se sentindo culpado, ele tenta intervir no confronto entre a Alice e a Meteora. Ele se coloca entre as duas, tentando convencer a Alice de que a Meteora não é a inimiga dela. E durante a outra batalha, a Magani diz que vai tomar totalmente o controle do poder do Kuji. Ela então começa um dos seus encantamentos, manipulando completamente o Kuji, fazendo-o atacar no momento em que ela ativa o seu poder, e isso acaba virando a luta completamente ao seu favor. Já o Sota se encontra com Alice e diante dela, ele expressa sua admiração pela história dela e tenta apelar para sua honra e determinação de fazer apenas o bem e nunca o mal. No entanto, Alice diz que ele apenas é um garoto que se diverte com a história triste dela. Em resposta, o Sota dá um grito e diz que não foi nada divertido e que apesar de tudo, ele sempre tem esperança de que ela um dia vai se tornar a heroína que salva a todos. O seu maior desejo é que ela realize todos os seus sonhos e derrote seus inimigos. Ele continua dizendo que essa guerra não faz sentido. Porém, a Alice diz que se o Sota estiver realmente certo, ela não sabe mais o que fazer após ter sido enganada por tantas pessoas. E por isso, ela mesmo assim vai acabar com a vida da Meteora, pelo menos para honrar a Mamika. O Sota então tenta falar novamente com ela e alcançar seus sentimentos, mas suas palavras não conseguem atravessar a barreira da dor e da raiva que a Alice está sentindo. Nesse instante, a Meteora se levanta, resolvendo ela mesma tentar convencer a Alice. A Meteora então diz que mesmo estando em lados opostos, ela nunca iria machucar a Mamika. E em resposta, a Alice com muito ódio responde que descobriu toda a verdade e por isso a Meteora iria pagar por ter matado a Mamika. O Sota tenta explicar que quem a matou foi a Altair, mas mesmo assim a Alice se recusa a acreditar e ataca a Meteora. Porém, a Cereja surge nesse momento e impede que ela aplique um golpe fatal. O Kanoya também aparece como garantia caso algo dê errado, e vendo o estado da Meteora, a Celésia diz que a Alice não vai sair impune de tudo que ela cometeu. Então, as duas avançam para um ataque poderoso, mas a espada da Celésia se transforma em flores e ela é perfurada pela Alice. Nesse instante, a Altair aparece e começa a rir do fato da Celésia ter sido perfurada e revela ter sido ela quem sumiu com sua espada. E vendo a Celésia sangrar muito enquanto morre, a Altair diz que esse é o dia de encerrar finalmente com tudo. Para piorar tudo, o exército chega nesse exato momento para intervir na batalha, e junto do exército, o Matsubara aparece e diz que vai dar um jeito de salvar a criação que ele tanto ama. Sendo assim, ele corre até a Celésia e vendo o estado dela, a Altair pede para que Alice remova logo a cabeça dela. Porém, a Alice se recusa e por isso, a Altair pede para o Blitz fazer isso. Então, ele atira um projétil em direção a Celésia, mas o Kuji aparece e salva a Celésia de morrer. Ele então inicia uma batalha com Blitz e para ajudar, o Kanoya também se movimenta em direção a Altair. No entanto, ela invoca um robô exatamente igual ao do Kanoya, e assim o Kanoya inicia uma batalha insana contra ele mesmo no céu. Já a Celésia pede para todos fugirem, porém o Matsubara diz que não pode deixar a filha dele morrer assim, e por isso ele liga para a Marine e pede para que ela publique o desenho em que a Celésia está com uma transformação muito forte na internet. Por um momento, todos pensam que isso não vai dar certo, mas no exato momento em que a postagem recebe muitas curtidas, a Celésia consegue adquirir uma nova forma, e agora com sua espada recheada de fogo, ela consegue afastar todo o grupo da Altair. Vendo isso acontecer, a Altair percebe que caso a batalha continue, quem irá assumir será ela, e não o mundo. Então, enquanto ainda tem tempo, ela decide se retirar dessa batalha. Depois disso, a transformação da Celésia some, e ela volta ao seu estado ferida. Todos ficam preocupados, achando que ela vai morrer, e pedem para que a Celésia seja levada até um hospital rapidamente. Bem perto dali, a Magani agora ostenta o poder que ela conseguiu roubar do Kuji. Ela diz que com esse poder, ela poderá causar muito mais terror a esse mundo divertido. Felizmente, após sofrer aquela perfuração em seu corpo, a Celésia não morreu, mas agora ela está internada, se recuperando daquele ferimento. Obviamente, aqui pede ao doutor que está cuidando dela que se certifique que os resultados dos exames da Celésia não vazem, pois ela não é um ser desse mundo. Logo, o corpo dela pode se recuperar desse golpe rapidamente. O doutor diz que ele é um médico responsável e promete que nenhum dado será vazado. Ele apenas comenta com Aki que as criações, apesar de terem sido criadas por seres humanos e seus corpos ainda serem feitos dos mesmos materiais
materiais que um corpo humano, eles ainda têm uma regeneração incrível. Em resposta, Aki diz que mesmo que suas capacidades regenerativas sejam gigantescas, as criações ainda sentem dor na mesma intensidade dos humanos comuns. Logo em seguida, Aki pergunta ao Kanoya e ao Masaki sobre o fato do Kuji ter tido seus poderes tomados, e o Kanoya responde que a única coisa que ele sabe é que o Kuji foi derrotado pela Magani, e o Masaki diz que eles também descobriram que a Magani pelo menos não está trabalhando do lado da Altair. A Magani, pelo visto, tem seus próprios objetivos, o que pode ser bom ou também pode ser muito pior para todos eles. A Aki diz que isso não impede o fato das coisas piorarem, pois ela ainda é uma personagem extremamente difícil de se lidar. Nesse momento, a Marine chega acompanhada dessa outra pessoa, e ela está muito preocupada com a Celeste e a Meteora. A Marine então pergunta onde elas estão, e o Masaki conforta a Marine dizendo que ambas estão muito bem e estão dormindo. A Aki então pergunta onde estão os outros autores, e a Marine responde que eles foram para casa, pois eles ainda têm prazos a cumprir. Em resposta, Aki diz que vai providenciar guardas por precaução. Agora, Celeste acorda no quarto do hospital, e o seu criador, que estava observando, pergunta se ela está bem. A Celeste ignora a pergunta e pergunta aonde a Meteora está, e assim ela é informada de que a Meteora está muito bem, e o seu criador também comenta que infelizmente ele a criou como uma personagem que coloca seus amigos acima de si mesma, mesmo quando ela está morrendo, e a Celésia rebate isso, falando que não acha ruim o fato dela ser assim. A Celésia então agradece ao seu criador, então ele zomba da cara dela, dizendo que não esperava que ela agisse assim. Então ela diz que está o agradecendo, pois ela só conseguiu aquela arma por causa dele. Em resposta, ele diz que não conseguiria escrever o restante da história se ela morresse. Ele também diz que não é ele quem merece os agradecimentos, mas sim todos aqueles que viram e curtirem aquele design sobre o novo poder dela. Em resposta, a Celésia diz que infelizmente o que ele escreve não vai se tornar realidade a menos que as pessoas curtam e se identifiquem com a verdadeira história. Ela diz que finalmente está entendendo como funciona o poder desse mundo, e empolgada, ela elogia o seu autor por ter feito a sua história triste ser algo muito popular. Ele responde que não é apenas a história dele que é popular, e sim que as pessoas desse mundo gostam de histórias no geral. Em seguida, ele pergunta a Celésia se ela gosta de histórias, e ela responde que não desgosta, porém ela diz que não existem muitas histórias em seu mundo, e isso obviamente é culpa do seu criador. Em resposta, o Takeshi diz que vai acrescentar algumas histórias, porém ele diz que precisa ter muito cuidado para não estragar com sua história, e que obviamente ele precisa da aceitação do público para que isso se torne real. Em resposta, a Celésia diz que quer ter mais poderes, e que ele deve dar um jeito de fazer isso. Ele então pergunta a Celésia se ela quer voltar para aquele mundo, e ela diz que sim. O seu criador então pede desculpas, dizendo que deve ser difícil viver no mundo dela, e ela o pergunta como ele pode falar assim, sendo que foi ele quem o fez. Ela também não sabe como vai contar a todos que o seu mundo foi criado em prol do entretenimento de outro mundo, e em resposta, o seu criador diz que realmente existem pessoas que veem a vida dela apenas como entretenimento, mas para ele, a história dela é a prova de que ele está vivo. Ao mesmo tempo, Kanoya encontra o Sota, e como o disseram que ele estava mal, ele decidiu animá-lo oferecendo alguns lanches, e ao se encontrar com ele, o Kanoya inicia uma conversa, dizendo que nunca achou que iria haver uma luta entre um Gigas Máquina contra um Gigas Máquina, porém ele diz que o seu é o original e era óbvio que ele iria vencer. Ele também diz que na próxima vez que ele vir a Altair, ele vai acabar com ela com apenas um único golpe. Em resposta, o Sota diz que a Altair é muito forte, o que faz o Kanoya responder que não importa o quão forte ela seja, ele vai a derrotar. Porém, mesmo falando isso, o Kanoya está preocupado com o fato da Celésia e da Meteora terem sido derrotadas. Ele também fala sobre a situação terrível em que o Kuji se encontra, e isso deixa o Sota ainda mais apreensivo. O Kanoya pergunta ao Sota como foi ter sido ameaçado pela Magani. O Kanoya revela que também leu a light novel em que a Magani está, e diz que ela em sua história está acostumada a fazer coisas horríveis, por isso o Sota tem sorte de ainda estar vivo. Em resposta, o Sota, com a sua síndrome de personagem merda, diz que deveria ter avisado a todos mais rápido. Ele se culpa também pela derrota da Meteora e da Celésia, e se culpa ainda mais pela morte da Mamika. O Kanoya, então, com a intenção de fazer o Sota parar de falar sobre isso, o leva para dentro do seu Gigas Máquina e começa a voar com ele, o mostrando a visão que ele sempre tem estando dentro da sua máquina. O Kanoya pergunta ao Sota se ele está achando a sensação boa, o que ele diz que não é tão bom assim, enquanto grita e pede urgentemente para o Kanoya descer. Então, após ultrapassarem o nível das nuvens, o Kanoya diz que quando vê essa paisagem, ele conclui que não faz sentido se preocupar com as coisas que ele não pode mudar. Ele pergunta ao Sota se ele não acha o mesmo. O Sota então tenta pontuar o que ocorre no episódio 6 do mundo do Kanoya, o que deixa o Kanoya bravo, e ele diz que não quer saber de evento nenhum que faz parte do episódio de um anime dele. O Kanoya reafirma que é normal refletir sobre as coisas, porém é inútil remoer e se culpar pelo que não pode ser mudado. O Sota então diz a ele que em seu anime ele não é assim, e em resposta o Kanoya diz que após sair do seu mundo, ele se livrou dos seus deveres e responsabilidades, e assim ele finalmente pôde pensar mais sobre outras coisas e refletir
sobre sua vida. O Sota então pergunta ao Kanoya o que ele faria se ele pudesse voltar ao seu mundo, e em resposta o Kanoya diz que lutaria. O Kanoya diz que o Sota, diferente dele, pode escolher para onde ir e o que ele quer fazer, e diferente dele, o Kanoya nasceu apenas para salvar seu mundo. Tudo isso porque pessoas como ele escrevem mundos para serem salvos. E enquanto os dois estavam refletindo, Aki interrompe a conversa deles com uma ligação. O Sota atende e ela dá a notícia de que a Meteora se recuperou e que ela tem algo a dizer para todos. O Sota agradece ao Kanoya e pede para eles voltarem. Ao chegar, o Sota e o Kanoya veem a Meteora e a Celésia recuperadas, e a Meteora se desculpa por fazer eles se preocuparem com ela. A Meteora então diz que é preciso deixar de lado as estratégias e encontrar o criador da Altair para assim mudar o mundo. No entanto, o Sota interrompe, dizendo que a criadora da Altair já está morta. O Sota revela que sempre soube dessa informação. Ele também revela a todos que a criadora da Altair era sua amiga e que ele mesmo a matou. Acontece que o Sota do passado não tinha ninguém para compartilhar dos mesmos gostos que ele, e enquanto ele postava seus desenhos em um site, uma pessoa curtiu um dos seus desenhos e eles acabaram se tornando amigos virtuais. O Sota revela que depois de bastante tempo de amizade, a sua amiga virtual o chamou para ir a um evento, onde a criadora de uma obra que ela gosta muito estaria, e ele aceitou. O Sota e sua amiga se encontraram em uma estação, e lá ela revelou para ele o seu verdadeiro nome, Shimazaki Yuna. Eles então chegaram no lugar que haveria o evento, porém a Yuna tem um problema para ver o palco, pois haviam muitas pessoas em sua frente. O Sota então tem uma ideia. Ele rapidamente encontra uma espécie de camarote no evento, porém a Yuna, tentando ver melhor um dos seus artistas favoritos, escorrega de lá. Felizmente, antes que ela caísse, o Sota a segurou e a puxou de volta. Ele conseguiu salvar a vida dela, porém seus óculos caíram no chão, e os dois caíram para trás ofegantes e assustados com o que acabou de acontecer. O Sota diz que após esse dia, eles continuaram se falando, porém a Yuna acabou se tornando muito famosa no mesmo site onde eles se conheceram. Ele conta que começou a notar uma distância entre eles, então ele parou de entrar em contato com ela. Depois de um tempo, ao entrar no site, ele viu diversas pessoas acusando a Yuna de plágio, e ele não fez nada para defender. Ele revela que ver a Yuna sendo atacada o fez se sentir menos solitário, e que no fundo ele sentiu uma satisfação. Depois de um tempo, a Yuna mandou uma mensagem para o Sota, dizendo que passou por muita coisa, e que antes era muito divertido desenhar, porém agora ela está confusa, e ela está triste com o fato das pessoas terem criado muitas mentiras sobre ela, mentiras essas que ela infelizmente não pode desmentir. Ela pede a opinião do Sota, o perguntando se ela deve parar de desenhar ou se está tudo bem ela continuar desenhando, e em resposta o Sota respondeu de forma horrível, dizendo que nunca esteve nessa posição antes, e que por isso ela não deveria perguntá-lo. Depois disso eles não conversaram por muito tempo, e então depois de um determinado tempo ele recebeu uma notificação dela no site, e isso o deixou preocupado. Na mensagem, a Yuna dizia ao Sota que sair com ele foi a melhor memória de sua vida, e que ela escreveu a história de uma nova personagem, com um nome baseado em uma estrela, Altair, e depois disso ela se despediu. O Sota não respondeu sua mensagem. Depois de um tempo ele recebeu uma ligação da mãe da Yuna, o contando que a sua filha morreu. Na verdade, se matou. O Sota então termina de contar sua história em lágrimas, e o Takashi o conforta, dizendo que talvez faria o mesmo em seu lugar. A Meteora pergunta ao Sota se ele se arrepende, e o pergunta se ele está pronto para lidar com as responsabilidades, e ele finalmente age como um homem, e diz que sim. A Altair então diz que mesmo que a Altair tenham poderes que desafiam a lógica, o poder dos deuses podem muito bem a derrotar, pois essa é a terra dos deuses, e só existe agora uma maneira de derrotá-la. Ao mesmo tempo, a Alice prende seu criador, e o liberta para voar um pouco com ele e pedir respostas. Ela o pergunta se o mundo dela é precioso para ele, ou se em algum momento da história ele pretende salvar o mundo dela. Em resposta, ele rebate dizendo que não pode salvar o mundo dela, e que apenas quem pode fazer isso é ela mesma. Ela diz que o seu mundo é um lugar infeliz, mas que ensina para as pessoas desse mundo sobre força, coragem e de como a justiça deve ser feita. Ela então pergunta se sua história fala sobre força e coragem, e que se no mundo dela realmente existe justiça. Ele diz que talvez, e depois, relutantemente, diz que realmente escreveu a história dela para ser assim. Do outro lado da tela, todos discutem sobre as habilidades da Altair, e assim todos eles descobrem que as habilidades da Altair não foram dadas somente por sua criadora, e sim por usuários da internet, que fizeram artes sobre alguns poderes dela, e assim ela acabou ganhando esses poderes na vida real. Eles então discutem estratégias para acabar com a Altair, e a Meteora dá a ideia deles fazerem um mundo que confine a Altair, acabando com toda a sua existência no mundo real, e assim eles poderão enfrentá-la lá com mais segurança. Ao mesmo tempo, o criador da Alice diz que histórias como a dela podem ser canceladas no meio, mesmo sem terem acabado. Então ele deve escrever algo convincente que as pessoas aceitem. Então ela diz para ele dar o máximo de si e escrever mais sobre a história dela. E enquanto isso, do outro lado da tela, todos continuam discutindo a ideia de criar um mundo para confrontar
confinar a Altair. Eles levam em conta o fato de que eles precisam da aprovação do público e que eles vão precisar de todas as empresas que trabalham com animes, mangás e jogos para poder fazer com que isso aconteça. A Meteora então dá a ideia dos escritores criarem um tipo de filler de suas histórias, para assim ligar a história de todos os personagens em uma só, criando uma espécie de crossover. Eles precisam que isso seja transmitido a público e que tudo precisa ser muito bem feito para que eles possam derrotar a Altair de uma vez por todas. Bom, esse vídeo termina por aqui. Se você quiser ver a continuação desse anime ou quiser apenas ver mais recaps de anime, eu recomendo muito que você se inscreva aqui no meu canal e continue acompanhando os meus vídeos.